Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Mente Holística Cast. E aí eu tenho sempre um prazer de anunciar aqui quando eu tenho um convidado ou convidada que eu entendo que trabalha numa área que vai trazer conforto, por vezes, para o corpo, para a mente, para o espírito, e por vezes integrar isso, né, num conforto que vai trazer através do trabalho que faz. E a Juliana Vilela, ela é especialista, né, em Body Talk. E aí é um prazer você estar aqui comigo. Obrigada por ter aceito o convite. E aí você vai falar um pouquinho de você, logicamente, né? E contar para nós como que é essa, assim, que eu sei que é especial, né? Tá. Essa terapia. Tá certo, então. Eu que agradeço, Isa, o convite, né? Foi rápido, mas foi muito prazeroso. Como você me falou, eu me chamo Juliana Vilela, eu trabalho com terapia Body Talk, mas a minha formação é enfermagem. O que acontece? Há uns anos atrás, eu fui funcionária pública do Ministério Público do Estado, aqui de Goiás, e havia alguns questionamentos sobre algum tipo de vazio que eu tinha, e eu já recebia sessões de Body Talk da minha terapeuta, e aí a gente foi trabalhando o meu eu, que era a minha criança interior um pouco ferida, e aí automaticamente, quando eu a procurei, eu procurei por um problema no meu relacionamento, porque eu sou casada há 8 anos, e aí eu procurei por ajuda no meu relacionamento. E aí, hoje, entendendo mais, na verdade, ela fez um trabalho comigo de curar a criança interior. Então, eu curei o meu eu, automaticamente as relações, que é com o meu marido, e ficou muito fácil descobrir o porquê que, às vezes, eu me sentia que estava faltando algo dentro de mim, lá no Ministério Público. Então, antes de você falar, que você falou da sua criança, eu quero saber, e a criança Juliana, como que foi a infância, assim, onde você nasceu, por que você chegou aqui, o que te trouxe, né? Você já começou a contar, deu para já entender um pouquinho, mas enfim, se lá no fundo, desde criança, você teve algum toque que você gostaria de cuidar de pessoas, porque às vezes a criança tem alguma coisa, né? Mas e aí, como é que foi a Juliana criança? Juliana criança, ela nasceu no interior de Goiás, chama Caiapônia, Goiás, mas estou em Goiânia há 21 anos, vim para estudar para o ensino médio, fiz faculdade, casei, tenho filhos e tudo mais, desde então estou aqui. E a Juliana, criança, ela tinha muitos questionamentos, desde sempre. Assim, eu sempre fui uma criança um pouco combativa dentro de casa, no sentido de impor alguns quereres e intenções, assim, sobre mim mesmo, sabe? Sobre o meu querer. Principalmente na época, eu lembro muito de uma fase transitória que eu tive em relação à religião, com os meus pais. Meus pais são de base católica. E a Juliana sempre questionava algumas coisas da igreja católica. E aí, aos 15 anos, resolvi seguir o centro espírita kardecista, e aí eu comecei a descobrir outras coisas, outros lados. Então, desde sempre, eu fui uma criança um pouco questionadora, bem questionadora, assim, dos porquês. E eu sempre gostei muito de buscar o porquê das coisas, né? Sempre fui muito curiosa. E aí, eu lembro porque isso marcou muito, tanto para mim como para minha família, de buscar algo novo. E aí eu fiquei no centro muitos anos e hoje eu sempre falo que hoje eu sou espiritualista. Não tem nenhuma religião nem outra, conheço o centro espírita, conheço a católica, tenho amigos evangélicos que me fizeram enxergar a Bíblia e um Jesus Cristo um pouco diferente. Então, foi uma construção mesmo de um eu diferente. Então, desde criança, eu tenho esses questionamentos. Eu sempre trago essa parte religiosa porque foi algo que modificou para mim, sabe? Com certeza. Então, assim, a partir do momento que eu realmente entendi o Deus que eu tenho dentro do coração, as coisas foram se modificando e as coisas foram acontecendo. E aí foi mais fácil procurar terapias, porque eu tinha questionamentos, tinha dores, filha mais velha, de uma família do interior e tudo isso. Tinha dores que a gente acha que a gente menospreza as nossas dores, né? A gente tem essa mania, o ser humano tem mania de menosprezar as dores. Sim. E aí, quando a gente senta para realmente enxergar o porquê de cada coisa, a gente começa a cavucar, né? E olhar lá no interior e ver o porquê de cada coisinha. E aí ficou mais fácil para mim, com o passar dos anos. E aí eu falo, por que eu sempre falo da religião é por conta disso, porque me ajudou nesse processo, dessa Juliana questionadora desde criança. E na verdade é isso. Os questionamentos, eles trazem, além das respostas, parece que eles abrem caminhos, né? Que a gente está trilhando um caminho, tem uma resposta. Esse questionamento é muito saudável. E eu imagino sempre que
as pessoas que se tornam terapeutas, que têm algo a entregar mais, isso começa na infância mesmo. É interessante isso, né? Normalmente são mais, assim, quer entender outras coisas, né? Processos da vida e tudo. Mas, enfim, então vamos falar do Body Talk, né? Que você aí, em função dos questionamentos seus, já de adulta. Sim, era igual eu te falei, problemas no meu relacionamento. Eu sempre procurei todos os tipos de terapia, fiz terapia com psicólogo durante muitos anos. E aí uma amiga me indicou o Body Talk há alguns anos atrás. E ele foi um divisor. Eu sempre falo que o Body Talk foi um divisor de águas, porque ele realmente, a minha terapeuta Body Talk, em vez dela ir lá e trabalhar o meu relacionamento, foi como eu te expliquei. Ela foi lá e fez o quê? Trabalhou a criança interior. Trabalhou aquele tanto de questionamento que eu tinha quando criança, aquela Juliana curiosa, que às vezes tinha dores, era muito calada, era aquela... Eu sempre fui aquela criança, aquela pessoa que sempre quis agradar todo mundo, sabe? Sempre fui. Então, assim, trabalhou os meus eus mesmo. Daquela criança que queria agradar, questionadora, calada, que engolia muito sapo. Aí eu fui trabalhando esse eu da criança interior aí ela adentrou nas minhas relações, na minha relação com meu marido. E aí, sim, foi fácil descobrir que o Ministério Público já não me cabia mais. Entendi. E aí eu comecei a estudar, a trilhar um novo caminho, fiz a transição de carreira mesmo, né? E hoje eu sou ex-funcionária pública ex-funcionária pública, mas minha denominação básica é terapeuta Body Talk com formação em enfermagem, porque eu sou formada em enfermagem também. Tá, e quando você alia a enfermagem, quando você fala, né, que tem essa especialização também, ela ajuda no processo dessa terapia? Muito, muito, muito. O Body Talk é uma terapia extremamente inteligente, porque todo o conhecimento que você já tem, que você possui, o Body Talk vai lá, na sua sabedoria inata, utiliza para que você possa aplicar no seu cliente, paciente. Então, eu tenho formação em enfermagem, então principalmente a minha base de fisiologia e anatomia humana, mas minhas sessões sempre vai sair algo muito específico do corpo humano, da fisiologia, bem específico disso, que através disso a gente vai desenvolvendo gatilhos, porque a gente sempre fala através do protocolo do Body Talk, que o Body Talk tem um protocolo, a gente vai fazendo perguntas e ele vai me encaminhando para a parte física, com orientações, com definições que vão dar um parecer, né, e uma liberdade maior para esse paciente entender os questionamentos dele. E como que é que chega o paciente, né? Não sei se é esse o nome. Sim, o paciente, o cliente, lá no seu consultório. Porque você atende presencialmente... E online. E online, tá. Aí, quando chega, qual a queixa da pessoa que chega? O que ela precisa, entre aspas, está sentindo para chegar até aos seus cuidados? Isa, chega tudo que você imaginar. Problema com família, problema com relacionamento, problema no trabalho. Todos esses erros com problemas, questionamentos internos, problemas físicos, sim. Tem pessoas assim com insônia, com enxaqueca, com várias outras coisas. Eu posso te dar um exemplo básico disso. Eu atendi uma pessoa que veio comigo, veio através a mim, né, para uma sessão em que ela estava num momento de transição na carreira também, assim, de questionamentos de volto a trabalhar, não volto, porque ela tinha parado para cuidar dos filhos. E aí eu senti, né, assim, é uma pessoa muito próxima porque eu já conhecia. E aí nesse questionamento a gente trabalhou muito durante as sessões os porquês dela, dessas dúvidas dela. Aí ela estava questionando porque engordou muito. Aí veio os gatilhos desse engordar para ela durante a sessão. Por que estava levando a engordar? O porquê que ela estava com tanta dúvida entre ser, né, a profissional e ser mãe. Essa divisão, né? Porque até a gente se encontrar como profissional depois que nós somos mães leva um tempo. E tudo isso foi trabalhado. Tudo bem. Trabalhamos nessa sessão, essa prioridade que o corpo dela mostrou nesse dia. Ela foi embora. Aí, na próxima sessão, ela me chega e fala, Ju, o que você fez? Eu falei, não sei. Ela, não, eu tenho uma enxaqueca crônica que eu não contei pra você há 20 anos. Nossa. E assim, ela dói tanto, porque eu convivo tanto com a dor, que eu só falo quando tá insuportável. Que é aquele momento que eu preciso ir, deitar, apagar as luzes e ficar quietinha, porque tá insuportável. Mas eu convivo com ela há tantos anos que já é normal. Faz parte. Desde que eu saí daqui, porque a terapia Body Talk, ela é feita não é semanalmente, é mensalmente, porque trabalha muito o corpo e muita mente, muito o espírito. Então, assim, demora, né? Sim. O processo. E aí ela falou assim, tem um mês que eu não sinto dor de cabeça. O que você fez? Ela falou assim, eu tô até com medo de voltar aqui e voltar a sentir dor. O que você fez? E eu falei pra ela,
não fiz nada. Na verdade, o teu corpo, a tua dor de cabeça provavelmente era algum dos gatilhos que você estava tendo sobre os questionamentos sobre ser profissional. Só que o ser profissional que a gente trabalhou naquela sessão para ela não tinha a ver com o profissional, tinha a ver com uma história da infância dela. Eu lembro direitinho, entre 7 e 8 anos da vida dela. Então, por isso que algo aconteceu lá, que gerou esse gatilho, e que aí ela foi desenvolvendo ao longo dos anos essa enxaqueca crônica. Então, não foi nada da enxaqueca, é porque a gente tem a medicina ocidental, né, que é a nossa, vai só no que, Isa? Sintoma. Trata o quê? Sintoma, sintoma, sintoma. Não. O Body Talk, ele vai entender o porquê desse sintoma, que é a base dele mesmo é a oriental, é a medicina oriental. Então, a medicina oriental entende o porquê que você desenvolveu uma doença e não um sintoma. Então, eu não vou te dar um remédio, eu vou entender o porquê que tá tendo uma dor de cabeça. Vai na causa. Vai na causa. E aí, foi isso, assim, ela ficou muito marcada, porque ela não me falou antes da sessão, né? Porque a gente tem um papo antes da sessão. Ela não me falou. E aí, ela falou, o que você fez? Tô com medo de fazer uma sessão e minha enxaqueca crônica voltar. Mas nunca mais voltou. E eu tenho várias histórias, assim, de gente que tinha constipação intestinal desde os 15 anos, está com 30 e tantos, fez uma sessão, o intestino foi controlado, mas era gatilhos da infância também. E esse caso também foi muito interessante, que foi uma época que ela viu o pai e a mãe brigar, por conta de uma briga de uma venda de um apartamento que os pais estavam separando. E ela internalizou aquilo, travou. No que ela travou todo o sistema, principalmente gastrointestinal e a parte final. Intestino delgado e intestino grosso, reto ali, travou. E aí tinha uma memória que a gente trabalha através de matrizes, que é do Body Talk. Trabalhei aquilo ali e foi liberado. Entendeu? Então, assim, eu sou apaixonada, né? Eu já tô apaixonada. Eu sou apaixonada porque é uma terapia completíssima. Ah, perfeito. E aí, a partir de qual idade que você começa a atender, assim, seus pacientes? Desde bebê. Na verdade, desde a barriga da mãe a gente pode atender. Só que, para criança, até 12 anos, 13 anos, depende muito quando eu faço a primeira consulta e vejo o perfil, a gente sempre faz com um acompanhante responsável, claro. Pai e uma mãe. Porque é uma terapia que a pessoa deita na minha maca e eu toco ela. Sim. Então, eu preciso que o responsável esteja ali para que, né, tenha o limite profissional e cliente e uma criança também. Mas eu atendo desde a barriga da criança, a gente pode estar atendendo. Não é uma terapia invasiva, então não vou fazer nada que vai te prejudicar. Até porque, como eu te falei no início, a gente trabalha a sabedoria inata de cada pessoa. E eu tenho tanto para mim que essa sabedoria é seu eu mais interior e superior que te liga a algo maior, a um Deus, ou que você acredita, que ele não vai permitir que durante uma sessão saia algo que você não consiga enxergar, que você não consiga ver. Entendeu? Porque a gente trabalha essa superficialidade, sim, mas a gente trabalha algo muito profundo. Muito profundo, sim. Muito, muito, muito profundo. E eu posso depois te dar vários exemplos. A gente vai falando aqui, porque eu acho que o exemplo realmente é o que arrasta, né? As pessoas entenderem a necessidade de fazer uma terapia e que não precisa ficar sofrendo com determinados tipos de coisas, até físicas, né? Como você está falando aí. Então, é super, super legal. E quando você falou que é na maca, os toques que você dá em pontos específicos? São pontos específicos. Tá, então é através da sua sensibilidade... Sim, não é da minha sensibilidade, é através do que o teu corpo mostra. A gente tem, como eu te falei, o Body Talk tem um protocolo. A gente segue esse protocolo fazendo perguntas sim ou não para o teu corpo através de um equilíbrio no teu braço, biofeedback que a gente fala. A gente vai fazendo esse equilíbrio, fazendo perguntas, e cada parte do protocolo, porque ele é extenso, ele é difícil, não é fácil, tem onde eu preciso tocar. Então, vamos supor, vamos fazer um córtex em você. Se você está deitada na minha maca, saiu como prioridade naquele dia a gente implementar um córtex. Aí a gente vai fazer todo um processo de córtex que é específico. Não, saiu uma hidratação. Então eu tenho que fazer outra coisa. Então não é o que eu sinto, não existe isso de sentir, né? Porque aí fica muito utópico. É através dessas perguntas do protocolo eu vou fazendo e o teu corpo vai me mostrando o que deve ser trabalhado naquele dia. Entendeu? Aí para cada coisa tem um toque. Tá. E, obviamente, a pessoa vai com a roupa confortável. Do jeito que você quiser. Ali não tem problema. É o que eu falo, assim, quando fazer igual, eu e minha sócia, a gente construiu um consultório em que a pessoa se sente confortável. O que ela sente? Ali ela tá na casa dela. Então, você pode ir de blazer, você pode ir de salto,
do jeito que você quiser. Porque eu atendo muita gente que sai do trabalho e vai para lá. Uhum. Entendeu? Não tem como. E é do jeito que você quiser. Ah, é perfeito. É bom esclarecer, né? Sim. Porque às vezes tem determinada coisa que você fala, ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, né? Aí já dá mais uma desanimada, assim já fica muito mais fácil, né? Sim. Quer dizer, como você falou, pode sair do trabalho e vamos lá, cuidar da gente, que Ou antes do trabalho, né? Tem gente, às vezes, 6 horas da manhã, que vai, faz a sessão e vai para o trabalho. É muito legal. E quando você falou que é de mês em mês, Sim. Independente se eu quiser falar assim, Juliana, não, eu quero na próxima semana. Não tem essa possibilidade. Essa possibilidade, isso, eu queria falar isso. Não existe essa possibilidade, Isa. No final da sessão, a gente tem as últimas perguntas. E eu falo, próxima sessão, sim. Quanto tempo? Sim. Aí a gente já tem no protocolo 30 dias, 20 dias e tal. Tá. Tem esse tempo. Não, dificilmente sai mensalmente, ou dificilmente sai semanalmente. Eu ainda não peguei nenhum caso que saia semanalmente. Mas vamos supor, a pessoa chegou para mim, que já muitos casos em surto, às vezes de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Tá passando por um momento muito difícil. O corpo dela, ao final da sessão, mostra, não serão 30 dias. Aí, nas perguntas, me mostra 15 dias. É o mínimo que eu trabalho, são 15 dias. Porque eu sempre falo, Isa, que o Body Talk, tudo que a gente trabalha numa sessão, leva até esses 15, 30 dias, que eu te falo de coração, que os 30 dias são sempre o que mais sai. Então, leva 30 dias para criar um novo caminho dentro do teu corpo, dentro da tua mente, dentro do teu corpo, dentro do teu espírito. Então, ela é uma terapia muito completa. Então, por isso que a gente não faz semanalmente. O teu corpo não consegue. Dificilmente ele consegue receber uma sessão de Body Talk semanalmente. Ai, perfeito. E aí, assim, um caso, você já contou mas assim, vamos intercalando casos que eu acho super bacana, né? Aí eu tô atendendo uma paciente que tá com câncer. Ela tá com câncer no cérebro. Grande parte do cérebro dela tá com câncer, com esse tumor já instalado. Passou por cirurgia para retirada, tá em processo de quimioterapia. E assim, a gente trabalha sempre o conforto, sabe? Vou gostar de dar esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, Isa, porque eu vejo as melhorias dela no conforto. Então, a gente trabalha as inseguranças dela. A gente trabalha porque ela ficou com um pouquinho de dificuldade em andar. A gente trabalha essa dificuldade dela em andar. A dificuldade dela em confiar e depender dos outros, porque sempre foi uma pessoa muito independente. Então, assim, a gente trabalha esse benefício para ela. E eu nunca esqueço que ela foi fazer uma ressonância. Ela sempre teve pânico do equipamento, da ressonância, de ficar ali muito tempo. Aí ela falou assim, Ju, tô muito mal, não sei o quê, tô muito ansiosa. A gente fez a sessão, veio muita ansiedade dela, muitos porquês da ansiedade dela, que foi a nível muito físico dela. Tava muito ligada ao fígado dela, ao pâncreas dela, liberando pro intestino. A gente trabalhou e ela falou, nossa, eu dormi durante a ressonância, entendeu? Então, assim, a gente trabalha um conforto para esse paciente. É claro que aliado à quimioterapia, à medicina ocidental, tudo isso. Mas a gente trabalha não só o físico, mas o emocional dessa pessoa que está passando por um processo tão difícil, que eu sempre falo que o câncer, ele desconstrói para reconstruir. Então, a gente trabalha essa posição, esse espaço de reconstrução da pessoa. Então, assim, eu trabalho com ela muito essa parte de bem-estar, dela olhar para ela, dela se aceitar ajuda, a parte física, e tá tendo um resultado maravilhoso mesmo. Esse é um dos casos mais graves que eu atendo, assim, de câncer mesmo, porque eu já atendo outros, mas esse sempre é o que me chama atenção, porque os resultados dela são surreais, são muito bons. Tá, e no caso, quando nós falamos aqui, né? Quando a doença já está instalada, quando ela está ainda no emocional, tal. E essa percepção, por exemplo, de grau de necessidade, por exemplo, de fazer as terapias, porque às vezes a pessoa, como a gente falou, você acho que comentou rapidamente, às vezes a pessoa não quer falar dela, não quer expressar, ela tem algum tipo, né, de, sei lá, um tanto de coisa, e mostrar as dores, né, não é fácil também. Mas, e aí, você também tem tem um questionário que você falou? Questionamento? Não, na verdade... E vai se abrindo naturalmente? Vai se abrindo naturalmente. Durante uma sessão, a pessoa que você vai fazer uma sessão comigo, a gente senta, a primeira sessão eu vou te conhecer. Vou fazer breve, conta. Como é que vai ser? E você vai sentar, né? E a gente vai conversar. O que eu preciso conhecer você um pouquinho da sua história. Não precisa adentrar muito. Tem gente que não fala nada. Tem gente que tem muita dificuldade de falar. E nem precisa, porque o Body
talk por si só, a sessão de body talk é o que você precisa, Liza. Mas às vezes a pessoa precisa conversar um pouquinho. Então eu delimito um tempo para a pessoa estar conversando, porque a terapia leva 1 hora. Então em torno de 20, 25 minutos é para esse diálogo. Aí depois a pessoa vai para minha maca. E ali, como eu sempre falo, sabedoria inata, não me canse de falar isso, porque você sabe. Quando você está lá fazendo a sessão, você me dá liberdade para acessar a sua sabedoria inata. Você deita na maca e eu faço a sessão com você das prioridades daquele dia. Tem pessoas que já estão comigo há algum tempo, já estão em processo terapêutico avançado. Mas aí aconteceu um problema no trabalho, naquele mês, dentro de casa, algum problema. Sim. Vem para a sessão. Naquela sessão, especificamente, a gente vai trabalhar esse desarranjo que ele teve. Então, por isso que eu sempre falo que são prioridades da pessoa. Então, ela vai trabalhar naquele dia a prioridade do seu corpo para dar uma equilibrada, para ela voltar para o centro de si, para ficar mais fácil. Aí, depois, nas próximas, voltamos para o processo terapêutico. Mas você não precisa me falar nada. O teu corpo me conta. E eu nunca esqueço, tem um caso muito engraçado que a pessoa chegou, e eu atendo muita mulher com problemas no quê? Relacionamento, né? Deus não faz nada errado. Nada. Por quê? Porque foi onde eu tô aqui por conta disso, né? E aí ela chegou e falou, não, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é muito bom e tal, tem um relacionamento perfeito. Deitou na maca, eu comecei. Aí eu falei, fulana, tá saindo algo aqui que a relação íntima de vocês como casal não tá muito boa. Eu sinto uma desconexão muito grande, principalmente da sua parte. E aí ela se desabou. Como que você sabe? Eu falei, não é adivinhação. Eu fiz 2 perguntas e o teu corpo foi me levando a isso. E aí ela se desabou, ela chorou, porque ela realmente estava com um problema, que não sentia mais atração pelo marido. Por muitos problemas, principalmente financeiro dentro de casa. Aí ela foi se afastando, foi perdendo a admiração por ele. Aí sim ela se liberou. Mas lá sentada foi lindo e maravilhoso. Então. Aí eu sempre falo, não adianta me enganar. Porque o body talk não vai te enganar. Porque o teu corpo não te engana, Isa. O nosso corpo tem uma capacidade de nos informar tudo o que se passa dentro da gente. Então, uma herpes na boca não é à toa. Uma unha que tem um fungo não é à toa. Tudo, nas menores coisas, o nosso corpo nos fala. Manchas na pele que de repente surgem. Tudo o corpo está querendo te dizer alguma coisa. É porque a gente não fica atenta. É aí que a doença se instala. Sim. Entendeu? E no emocional dessa pessoa. Como é que estava essa mulher que estava lá sofrendo, que não tinha relação com o marido há 5 meses? Entendeu? Há 5 meses. Mas estava com vergonha de se expor, mas não precisa. Entendeu? É isso que eu falo, às vezes a pessoa tem vergonha mesmo, né? Até de expor uma coisa do outro, porque isso afeta, né? No caso de casal, principalmente, né? A posição do outro. Sim, expor o marido, né? O medo dela, eu senti que era expor o marido. Mas, certeza. Assim, a gente está num ambiente seguro, terapêutico, não tem. E aí, o corpo dela precisava daquele dia dela se expor. E aí, naquele dia, a gente trabalhou o chakra, porque a gente trabalha tudo, o chakra sexual dela. A gente trabalhou um chakra sexual voltado para o chakra coronário, ou frontal dela, que é a ligação de um com o outro, a interligação da hipófise, toda a parte física. Sim. O porquê de liberação de hormônio feminino, um controle e tal. Foi uma sessão linda. E aí ela me manda mensagem depois, 4, 5 dias depois, falando que teve um momento íntimo com o marido muito bom, que ela colocava 1000... É porque nós mulheres temos essa mania, né? De colocar 1001 problemas para não ter relação com o marido. A gente joga um monte de coisa. Mas ele não fez isso, não fez aquilo e tal. Porque pra mulher, o homem é muito fácil, mas a mulher precisa disso tudo, né? E ela, não, aí eu me liberei, Ju. Tudo que a gente conversou, que você liberou no meu corpo, eu liberei e eu tive um momento muito bom. E ela tá em processo terapêutico, tá sendo muito, muito bacana atender ela. Muito, muito. Na verdade, todos. Mas é isso, a questão é o resultado. Quando a gente começa a ver o resultado, e até quem é o terapeutizado ali, né? Quando ele começa a ver o resultado, ele vai se animando mesmo para dar continuidade, né? Sim. E em questão de continuidade, quanto tempo, quantas sessões que normalmente você entende que tem uma alta? Porque eu entendi que você falou que eu tenho alguma fasezinha, eu vou lá. Tudo bem, mas tem... Tem um período, né? Claro.
Olha só, Isa, não tem como eu te precisar, porque vai de caso a caso. Tem pessoas que estão muito graves, tem pessoas que estão mais tranquilas. Mas durante o processo terapêutico, a gente vai construindo as casinhas, né? Eu tenho uma orientação, uma orientação terapêutica da minha orientadora, que ela sempre fala que a pessoa passa por processos terapêuticos. Então, ela chega para mim, às vezes, muito machucada. Numas primeiras sessões, o que eu vou fazer? Sabe aquela casa que está abandonada, cheia de poeira, de teia de aranha, que você não encontra nada? Vou passar um paninho ali. Tirar a poeirinha dos móveis, abrir a janela. E aí, ela já sente um bem-estar. Sim. E aí, é a hora que ela quer o quê? A alta. Não é a hora da alta. Não é? Porque é aí que eu vou conseguir olhar realmente o que precisa ser olhado. Porque eu organizei a sua casa um pouquinho. Eu tirei aquele pó que não deixava você ver o que precisa ser visto, né? Medicina oriental, a causa das coisas. Sim. E aí, a gente começa um processo terapêutico. Como eu te falei, não tem como precisar. Mas, assim, eu te falo que uma pessoa que realmente faça com frequência, e dependendo da questão, se não for muito grave, acredito que 1 ano, mais ou menos, dê para dar uma alta, assim, com qualidade. Sim. Com qualidade. Não é que... E aí, a gente dá alta, eu já tive casos de dar alta, e aí a pessoa liga para mim, às vezes, Ju, preciso de uma sessão, porque aconteceu isso, isso. Vai lá e volta. Ou tá passando por um momento de uma separação que não queria ver naquela época que a gente estava fazendo, aí vai separar. Depois vai separar. Aí precisa voltar para passar por aquilo. Mas eu acredito que em torno de 1 ano, mais ou menos. Porque ela é muito espaçada, né, Isa? 12 meses, né? E 12 são só vezes. 12 vezes, né? Então, assim, com 12 vezes, eu consigo te dar, pelo menos, um prognóstico de algo melhor. Não te garanto que não será algo profundo. Que ninguém terapeutizado, se você sabe disso, com 12 meses não tem como. Não tem como. Se você quiser realmente aprofundar, vai mais tempo. Mas, assim, para um equilíbrio, isso é o mais interessante. E esse fato aí que você falou, quando a pessoa sente que está um pouquinho melhor, ela já quer correr. E é aí que tá. É a hora que tá um pouquinho que eu vou... qualquer terapeuta vai conseguir adentrar as suas dores mais profundas. O que te fez ficar com a tua casa fechada, deixar tudo empoeirar, deixar sofrer tanto e doer tanto. Então, e como que você faz quando existe esse tipo de comportamento, né? A pessoa fala, não, até aqui tá bom e tal. Sim, eu explico para ela que ela está na primeira etapa do processo terapêutico, que é justamente como eu te falei aqui, demos uma limpada, ela está se sentindo melhor consigo mesmo. Mas eu sempre falo para os meus pacientes assim, olha, vai doer, porque a gente vai mexer em coisas que a gente precisa mexer, para lá na frente não doer mais. Não é que você vai desviver o que você viveu, você vai ressignificar. Então, a gente deu uma limpadinha. Mas aí, quando você se sente melhor, aí que a gente vai conseguir adentrar o que precisa ser olhado, o que precisa ser visto. E aí, eu mostro tudo isso para ele. Mostro o panorama. Porque, assim, eu tenho todas as sessões de todos os meus pacientes catalogadas. Eu anoto todas, eu tenho todo um controle. Então, eu sei tudo o que está acontecendo. Todo o processo terapêutico dessa pessoa, desde o primeiro momento que a gente teve o contato. Então, eu vou mostrando para ela durante a evolução que ela teve. Eu falei, agora que a gente está acessando. Mas aí, se for problemas financeiros, outras coisas, não tem como. Aí a gente remarca ou no momento que a pessoa puder. Mas eu sempre mostro isso, sabe? Porque é quando ela está começando a realmente melhorar que precisamos adentrar realmente. Então, eu mostro a evolução e o que a gente vai fazer dali para frente. Então. E aí, você teve já algum caso de criança, assim, que teve um resultado maravilhoso? Sim, eu estou atendendo uma criança com resultado muito bom. Que ela já está com algum tempo comigo. Ela está incrível, né, Isa? Que são crianças todas pós-pandemia. Todas pós-pandemia. Crianças com crise de pânico. Meu Deus. Com 7 anos. Crise de pânico, crise de ansiedade. Todas elas ansiosas, tristes. Qualquer coisa que acontece dentro do lar se desestabiliza. Então, assim, eu tenho uma que essa já está praticamente de alta. Que eu atendi, que ela tinha muitos problemas dentro da casa dela. Com os pais. E aí que tá. As crianças, elas são reflexos daquilo que elas vivenciam dentro dos lares. Então, quando eu atendo uma criança, dificilmente, Isa, o problema é da criança. O problema está com o pai, com a mãe, só com a mãe, se ela está separada ou só com o pai, está separado. Independe. É o meio que a criança está vivenciando. Então, não adianta eu fazer a sessão só para criança. Aí eu tenho que terapeutizar, fazer sessão para a mãe ou para o pai e sempre dar esse feedback. E essa criança, ela chegou para mim que ela tinha pânico de escutar a musiquinha do Jornal Nacional. Porque na época da pandemia, ela fala 200 mil mortos, não sei quantos mil mortos. Olha. Aquilo gerou um gatilho tão grande para ela, tão grande, que ela tinha pânico de escutar
a musiquinha do Jornal Nacional. E aí a gente trabalhou dentro do Baritalk até chegar esse momento, foi uma memória ativa para ela que tinha desencadeado. E aí a gente trabalhou os toques, os toques da memória ativa, desassociando isso, que a memória ativa faz isso. E aí fomos trabalhando outras questões, problemas. O pai e a mãe estavam passando por um problema financeiro dentro do lar também. E aí a mãe começou a fazer terapia. E aí quando foi em conjunto, mãe com ela, foi questão 6 sessões, 6 meses que ela estava comigo, já deu para ela ir, porque eles estavam com muito problema financeiro. E só dela ter dado uma estabilizada, ficado mais tranquila, não ter os gatilhos que ela estava tendo de acordar com medo durante a noite, chorando, desesperada, isso tudo já tinha passado. Aí, quando ela se voltou para si, ela foi de alta, mas a mãe continuou. A mãe ainda continua, porque a mãe ainda não tem como. Sabe? Era muito mais problema com a mãe, com o pai, né? No relacionamento da mãe e do pai, do que com ela em si. E é muito legal você ver, assim, quando a família, né, os pais também entendem essa necessidade, inclusive deles entrarem no processo também, né, da terapia. É sensacional, porque o que eu vejo que aconteceu depois da pandemia, até que você fez esse comentário aí, é que desestruturou em várias etapas, né, da vida da gente, do ser humano de um modo geral. E teve muitos divórcios, né, as separações, a falta de emprego, o medo da doença, né? E para as pessoas entenderem que é necessário terapia, eu entendo sim também. Além do exemplo, né, da autoridade, como você está colocando aqui, que tem resultados do seu trabalho, tem que ser, assim, também é um trabalho meio, sabe, de formiguinha, porque aqui no Ocidente nós não temos essa... Não é isso? Isso, e terapia não é rápido, né, Isa? Isso. Bobo daquele que acha que vai resolver seu problema em pouco tempo, não é? Não tem como. Exatamente. Essa pressa do ocidental. Isso, imediatismo. Imediatismo das competições que tem que estar aí. Não, porque naturalmente acontece, né? A gente fica sabendo de pessoas que estão aí no trabalho e tal, com pânicos mesmo, síndrome mesmo do pânico, e não se cuida, porque ele não pode mostrar para o funcionário, não pode mostrar para quem está na equipe, enfim, que está com aquela dificuldade, e não se cuida. Então, realmente, né, nós estamos vivendo um momento bem, assim... Muito. Eu estou atendendo duas adolescentes querendo suicidar. Pois é. Uma com 14 e outra com 15 anos. Então, assim, e é uma coisa que eu venho sentindo também. Eu sempre pergunto para os pais, sabe, Isa, como que está a relação com Deus, com algo superior, sabe? Porque estamos num momento muito difícil mundialmente falando, sim, né? Com certeza. Inversão de valores muito grave e... guerra, agora teve essa catástrofe lá na Turquia. Isso. Então, são pós-pandemia, então são várias, né, frentes que nos atacam. E aí eu pergunto, como é que tá a tua relação com Deus ou aquilo que você acredita? Sim. Essa energia maior, como é que tá tudo isso, sabe? Porque para mim, Isa, não tem base maior do que essa, não, Com sabe? certeza. Dentro dos nossos lares. Que façamos os nossos lares quartéis generais. E é isso que eu falo para os pais quando atendo um adolescente com 15 anos. Mas aí eles me falam que tem muito tempo que não procura Deus. Não tô falando só de frequentar a igreja ou centro, o que for a sua religião. Não tô falando só. Mas e aí, como é que tá aquela relação íntima? Muito tempo sem procurar. Não tem como. Se a gente está vivendo um momento tão difícil, a gente tem que se firmar em algo maior. E algo maior, para mim, não tem como não ser Deus ou aquilo que você acredita. Então, que faça o seu... Sempre eu bato nessa tecla. Faça o seu... sua casa, o teu quartel-general. Reze dentro do seu lar. Ore dentro do seu lar. Sabe? Proteja os teus filhos, proteja o teu marido. O teu marido, o teu cônjuge, ou a tua cônjuge. O que for, sabe? Proteja o teu lar. Porque vamos sofrer ainda ataques. Não tem como. Não tem como. Tudo, somos um só. Também é uma das premissas do Baritalk. Física quântica. Nós somos um só. O que acontece lá na Turquia me atinge aqui. Com certeza. Tanto é que essa semana eu atendi um monte de gente com surto semana passada. E eu já sabia que eu atenderia por conta do que tinha acontecido na Turquia. Ela vem em ondas mesmo, não tem como. São pessoas que já têm síndrome do pânico, crise de ansiedade, que só por esse momento que a gente está vivendo, vai lá, alguma coisa que acontece na vida desengatilha e ela tem a crise. Com certeza. E é normal.
é isso mesmo. Então, você atende aqui em qual bairro? Atendo aqui lá no Jardim América. Jardim América. Na rua 647. Depois nós vamos deixar, né, os seus dados, claro. enfim. Atendo lá no Jardim América. É porque eu acho, assim, muito importante também, né, assim, você falar tudo isso no sentido até do porquê que acontece, que ocorre com a gente, esses gatilhos, Sim. né, que muita gente nem sabe que é um gatilho, nem sabe que veio, de onde veio. Gente, por quê? Eu estava tão bem, de repente. Um monte de gente. Não é isso? E é isso, é porque nós somos um só, sabe, Isa? E quando o ser humano parar de achar que vive sozinho no mundo e ver que tudo é influência, nós somos um só, nós somos todos um só. E que o que acontece lá do outro lado do mundo vai me atingir, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso fortalecer o meu lar, eu preciso estar próximo daquilo que eu acredito que seja algo maior, sabe? Essa é a premissa, é uma coisa que eu sempre prego dentro do meu consultório, sempre. Uhum. E qual que é a idade dos seus filhos, Juliana? Eu só tenho um Miguel de 5 Miguel. anos. É uma idade linda, né? Linda. Que está começando a ir para o mundo, para a escolinha. Nossa, tá, que é daquele jeito. Questionando. É muito legal exatamente por isso, porque quando questiona quem tem conhecimento, né? No Sim. caso, a mãe, a família ali, aquele lar que trabalha dentro se constitui, né, dentro de princípios, valores, enfim, de buscar se conhecer, eu acho que nascem e, aliás, crescem com muito mais segurança, com muito mais qualidade de vida. Sim, né? A gente não tem como criar filhos de qualquer jeito hoje em dia, né, Isa? A gente tem que buscar. Não é só porque eu sou terapeuta, a gente tem que estudar para educar os filhos também. E eu vejo isso dentro do consultório, sabe? Então, assim, eu só daquela linha de não bater, né? Sim. De jeito nenhum. Então, de muita... Um exemplo agora, antes de vir para cá, fui deixar ele na escola, tava berrando dentro na porta da escola. Tá lá eu ajoelhada no chão, na calçada, conversando com ele, ele chorando e me abraçando. Então, assim, não tem como a gente querer criar os nossos filhos como eu fui criado, como você foi criado. A gente está em tempos diferentes, estamos em tempos diferentes. São pessoas e seres que estão vindo muito diferente do que nós fomos. Com certeza. Entendeu? Então, imagina do que eu fui. Exatamente. Então, assim, não tem como. A gente tem que estudar, a gente tem que ter paciência, a gente tem que se doar, sabe? Eu sou suspeita de falar de criança. Mas é isso, eu falo, onde tem sucesso tem conhecimento. Sim. Né? O conhecimento, eu como ser, e o conhecimento do que reverbera de mim para fora, do que reverbera de fora para dentro. Sim. Então, é isso, família, né? Como você falou, o lar é fazer mesmo esse quartel-general. Sim. E é isso, nós estamos tendo agora também um bombardeio de terapeutas, terapias, e assim, está aí para escolher, na verdade, quem, Sim. né? O importante é dar esse passo, porque às vezes o que é bom para mim, o que eu senti, deu aquele clique, né? Para o outro é outra terapia. Então, eu vejo que... e todas terapias são boas, eu tenho certeza disso. Porque, também tenho. Não é? Porque vai naquele ponto exato que aquele ser, por frequência, né? Eu acredito muito em frequência. Então, se entrou no meu consultório, tem um porquê. E se não entrou, tem um porquê. E se entrou, ele tem um porquê de Deus ter levado essa pessoa para mim, sabe? Então, assim... Então, para mim, não existe terapia ruim. Existe a terapia... Existem terapias e terapias. Todas são muito boas, mas depende muito do terapeutizado. O terapeuta faz o papel dele. Mas a terapia sem ação, sem a pessoa fazer em casa, sem as tarefas, porque é muito fácil querer que o milagre aconteça. Você deitou na minha maca, você entendeu, mas eu preciso mudar a postura daquela pessoa que atendi, que estava 5 meses sem ter relação com o marido. Mas eu me abri, tirei os gatilhos que eu precisava e tive. Foi um momento único. E a cada vez que eu me aproximo, que eu me permito ter relações com meu marido, algo vai modificando. Então, assim, não adianta a terapia achar não é milagre. Não existe milagre. Sim. Existe a contrapartida que eu sempre falo, olha, aqui o que o teu corpo mostra é 2%, 98% é o que você faz fora daqui. Com certeza. Entendeu? Então, é muito o que a pessoa quer. Por isso que todas são excelentes. Mas a pessoa precisa também, né? Procurar e melhorar diante daquilo que enxerga. Exatamente. É esse trabalho também que o terapeuta tem que fazer. Mostrar, né, pro terapeutizando e terapeutizado, né? Assim, o que é importante? Não é buscar só de fora para dentro. Como que eu vou
agir, né, a partir daquele conhecimento. Sim. Então, que coisa boa essa técnica, né? Nossa, é maravilhosa, eu sou né? suspeita, né? Como eu te falo, é uma técnica maravilhosa. Ela tem excelentes resultados, eu te garanto. A gente até brinca, fala assim, quando você está muito cansado, fazer igual um outro supervisor que eu tenho, puxa braço, que é o sim ou não. E só de puxar o braço, você vai trazer um benefício para a pessoa tão grande. Porque tem dia que a gente está muito cansado mentalmente, Sim. né, Isa? E a gente que mexe com terapia e trabalha, tem dia que está muito esgotado. Então, aquele dia que eu sei o meu limite, aquele dia eu vou mais no protocolo em si, no puxar braço. E são sessões excelentes, porque o protocolo em si já entrega muita coisa. O protocolo de Body Talk já entrega muita coisa. Então, quando você fala puxar braço, pode falar um pouquinho? Sim, não, você lembra de falar que a gente faz pergunta sim ou não? Ah, sim. É o sim e o não. A gente usa esse nome, puxar braço. Sim, a gente brinca, é porque é o sim. A gente fala assim, isso aqui, a gente, equilibra o braço da pessoa. Ele me dá um sim, isso é um não. Você força o braço da pessoa. E aí, depois você libera e você fala, não sei o que, sim, não. Entendeu? A gente puxa braço. A pessoa que dá, bom ver usa... como que é a técnica. Sim, a gente usa isso. A programação neurolinguística. A gente usa a programação neurolinguística para a pessoa antes da sessão. Então, a gente programa ela para o sim e para o não, para as respostas. Então, a gente puxar braço é isso. Um sim, um não. Um sim, um não. E ele aí, vai independente. O corpo dela vai mostrando. E faz todo sentido. Aí, vamos supor, comecei a trabalhar o estômago da pessoa. Estamos trabalhando seu estômago relacionado a isso. E o estômago automático. Na hora que eu tô fazendo a sessão. Quando é a primeira vez que a pessoa tá... todo mundo abre o olho assim e fala, Juliana, mas já tá mexendo, eu tô sentindo. E é justamente isso, é muito energético. É muito energético. Uhum. Nós somos, né, eletromagnéticos, sim, eletroquímicos, sim, né, tudo é energia. Tudo é energia. Por isso que, como eu te falei, eu atendo pacientes que estão na UTI. A pessoa, por exemplo, está em coma na UTI, não pode responder por si. Aí um parente, um conhecido conhece, pede para fazer uma sessão. A gente faz uma sessão à distância para essa pessoa, sabe? Para justamente trabalhar esse equilíbrio, um bem-estar. Isso tem resultados muito bons. Não tem como, tem. E você tem, assim, pessoas que te procuram para, além, você falou da UTI, mas, Sim. por exemplo, em casa, com acamado? Sim, e são pessoas que geralmente, quando é acamado, principalmente, pessoas que já estão debilitadas, eu opto por não estar indo na casa da pessoa. Porque, querendo ou não, vai levar mais bactéria, vírus, o que for. Então, eu faço, às vezes videochamada, né? Videochamada e faço. Ou a pessoa, não, só quero gravada. Eu gravo a sessão, olha, estamos trabalhando isso e mando para a pessoa. E aí, a pessoa tira as dúvidas que ela quer, como se fosse uma sessão normal. Como o Body Talk trabalha com a premissa de que somos um só, que é tudo energia, independente de onde eu estiver, Isa, o resultado vai chegar até você, se você me permite, entendeu? Então, por exemplo, quando eu falo, a pessoa que está em coma na UTI, ela não pode responder por si, mas o parente pode. Então, o Body Talk entende que tem essa premissa de permissão para atender essa pessoa, acessar essa pessoa. Aí eu vou lá e acesso essa pessoa. Então, mas você fala, vai lá, não fisicamente, não, presencialmente eu não vou. Eu fico no meu consultório e faço a sessão. Por exemplo, em paciente em UTI é só gravado. Agora, a pessoa está acamada em casa, eu posso fazer uma videochamada. Pois é, mas como é que você sabe como é que você Aí eu faço em mim. Aí eu faço em mim. Tá, aí eu faço aqui. Entendeu? Entendi. Como eu atendo, gente, eu tenho 3 pacientes, 2 em Portugal, 1 na Espanha. Entendeu? Então, assim... Não tem problema. Não tem problema. Gente, bendita internet. Bendita internet. Bendita entendimento do ser humano que está começando a entender que tudo é energia. Quem se dispõe a fazer um Body Talk já está aberto a isso. Tá? Somos energia, somos um só e tudo faz efeito, independente de onde você estiver. Uhum. E a questão, por exemplo, desse online, o resultado também, a pessoa assim, vai liberando natural. É mesmo. Nunca vi a minha terapeuta Body Talk. Nunca vi. Ela é de Brasília. Nunca vi. Então, assim, precisa de resultado maior. Foi tão transformador na minha vida que cá estou eu, saí do concurso público para trabalhar com isso. Sabe, fui curando os eu, né, da criança, relação, fui para profissional. Então, assim, não tem como. Ela é muito completa. Ela é muito completa, entendeu? Assim, então, pode ser onde você estiver. Eu vou lá e faço a sessão. Eu atendo, igual eu te falei, amanhã mesmo. Uma das de Portugal, vou atender amanhã. Entendeu? Então, assim, tem resultado.
tem muito resultado. E no caso do acamado, o resultado seria assim, de bem-estar, como você falou. Sim. De trazer bem-estar, o cuidado, né? Sim, eu vou te dar um exemplo de um caso. Eu estava atendendo um pai de uma amiga que pediu para eu fazer uma sessão para ele, porque ele estava acamado e estava constipado. Tinha, acho que 6 ou 7 dias que ele não ia no banheiro. A gente fez a sessão, questão de horas depois, o intestino dele soltou. Aí ele conseguiu fazer o número 2. Sim. E aí, depois, ele teve um problema no canal uretral para urina. Não saía urina, acamado. E ela falou, Ju, só com sonda, com sonda. Aí eu falei, não, fiz a sessão, veio muito, não, aí que tá, Isa, não foi relacionado àquilo lá. Foi gatilhos que estavam em outra parte fisiológica do corpo. Sim. Que às vezes era um hormônio, e nesse caso era um hormônio que estava impedindo a liberação dessa urina. E a gente fez, e aí controlou. Durante o dia, ele parou de usar a fralda, que estava conseguindo usar o compadre, né? Que é igual ao comadre. Usar o compadre, ele estava usando fralda. Estava tendo esse controle, porque ele não tinha mais o controle. Além de constipar, Sim. ele não tinha o controle na hora de sair a urina, Entendi. né? E aí, ele fez e aí ele parou. E aí, só de noite que ele estava com um pouquinho de dificuldade, mas também só foi questão de alinhando. O corpo dele foi alinhando, criando esse novo caminho que o Baritok fala, e foi melhorando. Gente do céu, vou marcar um horário para muitas coisas. Sim, eu estarei lá de portas abertas e coração aberto. Mas é porque é sensacional. Todo mundo que vem aqui que conta o quanto é bom, eu falo, eu vou lá. Não, vá. E vou mesmo. Eu tenho certeza. Igual como a gente falou, todas são muito boas. É verdade, mas assim, é porque, na verdade, às vezes tem coisinhas, né, que assim, do nosso dia a dia, que a gente sabe, quem estuda sabe, que tem essa conversa interna, né, do nosso corpo, o que ele quer proteger da gente, né, também, porque... O corpo protege a gente de todas as formas possíveis. Isso. Eu tenho um dos casos mais graves que eu atendi. Esse, assim, eu quase não comento, mas esse eu acho que vale a pena. Eu atendi uma pessoa que... ela sempre teve dúvidas sobre a sexualidade dela. Eu estou atendendo bastante pessoas com esse problema, sabe? Sim. Dúvidas da sexualidade. Estou atendendo pessoas, adolescentes que estão sobre ser homossexual ou não. Sim. E aí, a gente foi, durante a sessão, saiu uma coisa e tal. Normal lá, do protocolo. Aí saiu um objeto. Aí, quando saiu um objeto, eu falei, tá. Aí, a gente tem uma lista de objeto mental que a gente vai perguntando. E aí eu falei, olha, tá saindo um objeto e tal, e nos levou para um brinquedo de criança. Que aí, e essa pessoa era muito espiritualizada e muito terapeutizada mesmo, nem zandoelizada mesmo. Quando eu falei isso, a pessoa acessou um gatilho extremo dela ter sido abusada por um tio-avô, quando criança. Ele tinha, acredito que uma pessoa tinha uns 3 aninhos, essa pessoa tinha uns 3, 4 aninhos. E aí ela falou, Juliana, não foi só uma vez, foram várias vezes. E aí a gente acessou essa memória, mas acessou essa memória porque essa pessoa estava preparada para acessar aquilo. Com certeza. E eu não levei ela para vê-lo. Ela em si viu, enxergamos, aí a gente trabalhou uma memória ativa, trabalhamos um reequilíbrio, e aí, na hora que terminou a sessão, que foi uma das sessões mais desafiadoras, porque essa pessoa entrou em cartaz no meu consultório, né, assim. Claro. Não tem como. Aí, na hora que essa pessoa equilibrou, que ela sentou, ela falou assim, nossa, eu tô até enxergando melhor. Parece que eu não enxergava. Parece que minha vista deu uma clareada, entendeu? Então, assim, são processos, a gente acessa coisas muito profundas também, Isa. Não é só parte física, a gente acessa a memória, sabe? Por isso que eu te falo por que o Baritok é tão completo? Porque eu acesso tanto a parte física, como emocional, como espiritual, e vai todos unificando, sabe? Nossa, sensacional, Juliana. Sensacional, isso, eu sou suspeita. Muito suspeita. Que bom. Se por mim eu ficaria aqui, vamos conversar. Que bom que a gente, né, que nos encontramos, porque também tem muito, né, essa coisa das sincronicidades. Eu acredito demais. Porque como você falou no começo, foi muito rápido você estar aqui, né, porque eu vou contar, eu encontrei com ela no Instagram, porque ela começou a seguir o Mente Holística, eu acho que foi o Mente Holística, e aí eu cliquei no perfil dela e vi essa história, né, um pouquinho do Baritok, e aí mandei uma mensagem e já estamos aqui. Então, é isso, porque é algo que não poderia deixar de não estar aqui no Mente Holística também, sabe? Eu agradeço demais a oportunidade. Porque é isso, é cura,
E quem está buscando realmente vai ter Sim. mais essa opção aqui, né? Sim. Que eu espero que chegue para muitas pessoas, né? Amém. Então, vamos compartilhar. E na hora, turma, aí, ó, que quem estiver vendo, compartilhe. É um tema sensacional. Contribua, né, com quem você conhece, que de repente está precisando de algum momento, assim, para ele mesmo, né, para se cuidar. E a Juliana vai estar lá, ó, já de portas abertas, né? Vamos deixar certeza. aqui o Instagram dela também. Certo. Você quer falar mais alguma coisa, Ju? Não, eu só Assim, quero muito agradecer, Isa, a oportunidade e falar para você que está com alguma dificuldade, tanto física, psicológica, emocional, que está difícil, procure ajuda. Procure Baritalk. Eu tenho certeza que, de alguma forma, o teu corpo pode te ajudar, sabe? As tuas memórias e o teu corpo pode te ajudar. E eu terei o maior prazer em poder te ajudar nesse processo. então, será que nós temos que parar? Já? Já posso. Já, Nossa, né? já! Mas é isso. Eu também agradeço demais, Juliana. Eu sei, assim, que assim, a gente está aqui de frente uma para a outra e eu percebo realmente, sabe, o carinho, né, que você trata essa profissão, é perceptível, né? E principalmente quando você conta do resultado, a gente vê o brilho no olho, a gente vê o sorriso. E outra coisa que é muito, muito legal é assim, primeiro você se cuidou, primeiro você cuidou daquilo que te incomodava, porque por vezes, né, se a gente não faz isso, a gente não dá o que não tem. E não né? é que eu parei de me cuidar, não. Não. Eu, Juliana, recebo quinzenalmente sessão de Baritalk. Então, Não tem como. é lógico, então, mas olha que o Sim. que é importante, né? Esse alinhamento da gente para tocar em pessoas, para trabalhar com pessoas. E isso É muito sério, né, Isa? Não tem como, é um trabalho muito sério. Você mexe, não é só com o físico da pessoa, você mexe com a alma da pessoa, Exato, sabe? Para a pessoa chegar e me dar essa permissão, a gente tem que se terapeutizar o tempo todo, sabe? Exatamente. Até porque são, assim, por vezes são temas mais pesados até, né? Tem muito tema pesado. Exatamente. Então, é isso. Que bom que existe a Juliana Vilela, que está aqui comigo agora. E que bom que existe a Isa que se dispôs a ter uma mente holística para, né, nos dar essa oportunidade de mostrar, né, o que é o nosso trabalho. Porque muita gente me pergunta o que é Baritalk. E é difícil explicar, Isa. Eu te falo verdade, que é difícil explicar o que é Baritalk. Quase que eu falo assim, vamos lá fazer uma sessão só para te mostrar como que é. Porque eu não consigo. E hoje, fluiu, assim, hoje eu consegui mostrar, através de exemplos, tipo assim, a gama de coisas que o Baritalk pode trabalhar, né? O que o Baritalk pode trabalhar, desde de um câncer até de uma memória ativa aí, de um trauma muito, muito profundo. Então, assim, N coisas que ele pode trabalhar, sabe? Eu agradeço demais a oportunidade. Nossa, eu também. E é legal saber, assim, agora a gente quer terminar, mas não quer, Sim. né? Essa questão, por exemplo, até de algum incômodo mesmo, como você falou, físico, aquele que você fala assim, eu vou comer mamão para o meu intestino funcionar, assim, né? E às vezes o intestino funciona, mas tem outra coisa que já não está tão bem. É incrível essas Então, coisas. muito, às vezes, do pequeno ao grande. Eu atendo uma pessoa, uma mulher de 62 anos, que muita insônia a vida inteira. E aí ela veio, ela falou assim, não aguento mais ir médico, não aguento mais tomar remédio. Falei, não, vamos trabalhar de outra forma agora. Ela deitou, eu falei assim, não, mas primeira coisa, vamos fazer coisas que o médico deve ter te falado e você não faz, que é evitar o celular até tantas horas, diminuir luz, tudo isso. Evitar ficar tomando água até tal período da noite para não levantar e ir ao banheiro e tal. E aí a gente fez essa sessão. Ela é assim, uma pessoa muito calada, muito séria, mas quando ela me vê até hoje, um sorrisão, Ju, não sei o quê, me abraça. E assim, é tão gratificante que aí ela deitou e a gente não trabalhou o sono dela, sabe? Isso era outra coisa que não tinha. Exato. Tipo, era uma preocupação dela com os filhos, com o prosperar dos filhos na vida, sabe? Que a mãe tem esse peso. E aí era uma preocupação que ela na sessão de Baritalk, ela enxergou que ela não podia fazer nada, ela só tinha que fazer o quê? Entregar, acreditar e rezar por esses filhos. E quando ela realmente viu que ela precisava fazer isso, ela passou a dormir. É isso. Olha, gente, ó.
Tá vendo? Isso aí vale milhões. Só essa partezinha aqui. Ela passou a dormir, era só isso que ela precisava. Ela tinha 3 horas de sono de noite, assim, era muito pouco. É pouco, é Muito verdade. pouco. Não dá tempo nem de sonhar. Não, E é importante sonhar, muito. né? É delicioso sonhar. Né? É isso aí, Juliana. Muito, muito obrigada e até breve, até sempre. Até sim. E eu te falei até, vamos conversar mais um pouco antes, né? Porque eu já ouvi falar em Body Talk, mas eu nunca entendi. fiz em mim. Mas eu vou experienciar isso, sabe? Vou vivenciar isso também, porque eu sempre gostei de me cuidar nesse sentido, de ir atrás de processo, de coisas, né? Que possa ajudar a gente para levar a vida com mais leveza e saúde. Com certeza. Então, ok. Beijão, até breve, até por aí. Até.